Na semana passada, o Clay compartilhou uma mensagem sobre legado. E pelo tema da mensagem, por aquilo que ele abordou, quando eu estava decidindo a questão com Deus, falando com Deus, que mensagem compartilhar com a galera hoje, eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que eu compartilhei algumas semanas atrás, em um sábado, num culto que nós temos no Seja Jovem, que vai ter amanhã, às 20 horas, que fala sobre um coração sincero. O legado, como o Clay falou, cara, ele usou uma ilustração aqui de pessoas repartindo alguma coisa, você ganhar e tal, deixar uma experiência. Mas o legado não está ligado a um bem, simplesmente você recebeu uma herança e tal. Não é simplesmente o que você vai deixar para alguém, mas é o que você vai deixar com alguém, que não tem como alguém roubar. Sabe, é uma experiência, deixar algo que as pessoas possam dizer sobre você, sabe? Nossa, o Joe vai marcar minha vida, porque um dia ele fez isso por mim e tal. Coisas que não tem, sabe, como acabar. É o que vai ficar na nossa lembrança, guardado para todos nós. E eu acredito que para que possamos também viver um legado, de deixar uma marca, uma história para as pessoas, daquilo que elas vão poder falar, e daquilo que elas vão poder viver através de nós, é tendo um coração sincero diante de Deus. Somente assim. E para ser sincero, parece simples, mas não é fácil. E você sabe do que eu estou falando, porque existem coisas guardadas do teu coração, coisas guardadas que você não compartilhou nem com o teu best friend, porque você tem vergonha disso, porque você, cara, se apavora se alguém descobrir o seu segredo, porque o ser humano é imprevisível. Às vezes ele cuida de nós, às vezes ele nos ama, mas ao mesmo tempo, às vezes ele nos odeia, nos tem como maior inimigos. Porém, com Deus, não. Cara, Deus é um Pai amoroso, e dele não tem como esconder nada, nada do que você pensa, nada do que você sente, ainda que você tenha aquela vontade de estrangular o seu amigo e tal, e não pode, ele sabe. E tudo que ele espera é que você simplesmente, sabe, possa abrir o teu coração e ser sincero naquilo que você sente, naquilo que pesa o teu coração, naquilo que te dá pavor, para que ele possa ajudar você a superar os seus medos e as suas limitações. Eu quero que você imagine duas pessoas. A primeira pessoa é a pessoa número 1. Ela é excepcional, cara. Ela vem na igreja, ela jejua, ela ora, ela lê a Bíblia. Você vai ver ela no Instagram. Cara, é uma pessoa a seguir, porque é um exemplo de cristão. Top demais. E de repente, então, tem um outro contraste, que é a pessoa número 2. Essa pessoa, cara, dificilmente ela está na igreja. Ela parece um agente secreto, um cristão, sabe, 007, que quase ninguém sabe que ela é cristã, porque não podem descobrir a sua identidade. Então ela vem de vez em quando à igreja, ela, cara, posta cada coisa muito louca no Instagram, ela não jejua, ela não ora, não lê a Bíblia e tal, é muito louca. E eu te pergunto sobre essas duas pessoas, se você olhar a pessoa 1 e olhar a pessoa 2, qual dessas pessoas você escolheria para ser o seu exemplo, para ser uma referência para você? Eu acho que a resposta é muito comum, é muito natural para nós. Talvez seria a pessoa número 1, não, Joe, essa aí. E a segunda pergunta é: qual dessas pessoas você acha que seriam aprovadas por Deus? Qual delas seria aprovada por Deus? E sabe, diante de Deus, aquilo que parece tão comum para nós, diante de Deus, nem sempre vai ser uma resposta comum com a nossa. Porque talvez a gente já daria a resposta que é a pessoa número 1. Porque é muito natural nós sermos influenciados por comportamentos, por aquilo que nós vemos. Nós já fizemos uma série que nos Seja um tempo atrás, está lá no nosso canal no YouTube. As aparências enganam, cara, nos enganam demais. E baseado nisso, eu quero falar um pouquinho com você sobre a história, em um momento em que Jesus está falando algumas parábolas.
Então, nós vamos ver um momento de Jesus ali em Lucas 18, no capítulo 17, você vê ele falando sobre o reino e tal, e aí você vê ele trocando uma ideia com os discípulos e instruindo os discípulos: ei, orem todo o tempo, sem cessar. Orem, busquem, tenham um relacionamento, tenham intimidade com o Pai. E orar é conversar, é mais ou menos como eu estou falando com você agora, trocar uma ideia, sabe? Ser sincero mesmo, não ter limitação de nada, poder abrir o teu coração. É isso que Deus espera, que a gente possa ter um relacionamento assim com Ele. E Jesus usava parábolas literalmente por quê? O que era uma parábola? Era a maneira como Jesus utilizava, quando ele queria explicar algo para as pessoas, ele usava exemplos comuns para as pessoas, do seu dia a dia e tal, para facilitar as pessoas a entenderem. Então, ele associava sempre os seus ensinamentos a coisas normais das pessoas, para compreender para elas o que ele queria ensinar. Então ele chega nesse momento em que ele está falando sobre duas parábolas. Ele falou já de uma, e agora ele está falando sobre o publicano e o fariseu. E ele começa aqui no verso 9, nós vamos ver o Lucas 18, do 9 ao 14, que diz o seguinte: alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. E Jesus contou esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então nós vemos aqui a oração do publicano do verso 11 e 12, fariseu, é a oração do publicano no 13. Uma oração, como nós vimos Jesus falando aqui, uma oração foi aprovada por Deus, a outra oração não foi. Um deles saiu justificado, ou seja, foi reconhecido como justo, como sincero, como puro. Só para explicar para você o porquê que Jesus usou esse exemplo. Quando nós vemos e começamos a ler um pouquinho da história da humanidade, nós começamos a ver histórias de grandes impérios, como por exemplo o Império Romano, o Império Grego. Então, quando o Império Grego, por exemplo, começou a conquistar muitos lugares, era normal que o lugar que eles conquistassem, então ali eles iam implantar a sua cultura, os seus deuses e tal, enfim. E nessa época surgiu um grupo chamado Hasidins, os piedosos. E desse grupo de resistência surgiu um dos grupos e dos nomes que eram conhecidos, por exemplo, os fariseus. Saiu os fariseus, os saduceus e outros eus lá que tem. Então os fariseus, na verdade, hoje, para nós, essa representatividade de um fariseu, quando você ouve alguém te chamar de fariseu, não é um elogio. Ele está dizendo para você que você é religioso, que você está dando migué, que você fala, mas não vive. A realidade é essa. Então não fica feliz, aí, yes, não dá um like lá. Fariseu, não é legal. Só que nessa época, o fariseu, cara, ele era super bem visto, mano. Ele era referência, cara, porque ele era resistência. Pensa, os caras eles sempre lutavam para manter os princípios da palavra de Deus. Eles sabiam tudo, sabiam da lei. Eles sempre traziam alertas. Quando alguma coisa ia fugir da palavra, eles traziam os avisos: ei, isso não está certo. E a população então, e a galera seguia o que os fariseus estavam dizendo. Então os fariseus, como ele falou, o jejum, eu entrego o dízimo e tal.
E o publicano, então, chegou um período em que o Império Romano começou a crescer, conquistar muitas terras, e para manter o exército eles precisavam de grana. Então, e tinha o povo judeu que foi conquistado por eles, terras dos judeus. E o que rolava? O Império Romano, então, ele escolhia alguns judeus. Ele mandava lá no RH: nós vamos selecionar agora uns judeus aí, beleza? Manda o currículo, que vocês vão ser publicanos. O que é publicanos? Cobrador de impostos. Então, o judeu ia negar a sua fé, ia roubar dos seus parceiros, da sua galera, sabe? Ia pegar lá, entrar, hackear e roubar uns bitcoins lá da galera, para imposto, pronto. E sabe, esse cara, por fazer isso, era odiado pela galera, mano. Então, quando eles veem Jesus falando que um fariseu não tinha sido aprovado por Deus na sua oração, e um publicano, que era um cara ladrão, corrupto, cara, bugou tudo. Porque na verdade o que Jesus queria ensinar para eles: ei, o negócio não está no comportamento. Eu não vim aqui simplesmente para cumprir a lei, para mais do que isso. Porque viver a lei de Deus e os mandamentos não é pesado, não é tão difícil, mas a graça sim. Tem uma galera que acha que viver a graça de Deus é tranquilo, mas cara, ela fala muito mais do que as pessoas estão vendo, ela fala aqui de dentro. Quando aquele publicano batia no peito e pedia misericórdia, ele estava tendo uma atitude que naquela época representava vergonha, arrependimento. Era isso que ele fazia: Senhor, tem misericórdia de mim e tal. Ele estava falando abrindo o seu coração. E na verdade o que Jesus queria mostrar para as pessoas: ei, Deus não se preocupa com o que vocês falam, mas é o que está dentro. Deus se preocupa com um coração sincero. Não é com aquilo que você fala e vem fazer um teatrinho na frente dos outros. É o que você esconde, porque Ele vê tudo. Ele fala sobre a comparação, porque o publicano estava comparando, para se exaltar ele humilhava o outro. Esse aí, eu não sou igual a esse cara, eu sou melhor. Quantas vezes nós já cometemos erros como esses? E a comparação, ela tem talvez de duas formas que você pode fazer, que ela não faz bem para você. A primeira delas é quando você faz uma comparação de cima para baixo, em que você olha alguém pior que você. É mais ou menos o que o fariseu fez, e aquilo é para te confortar. E nós sempre vamos achar alguém que não está bem, que está pior do que nós. Só que isso gera orgulho, soberba no nosso coração. A gente se acha autossuficiente, talvez nem dependente de Deus mais. Não precisamos ser corrigidos para nada. Só que isso está literalmente distorcendo quem você é, porque Deus não ensina a nós sermos orgulhosos. Ensina que nós devemos olhar para o próximo de igual, amar ao próximo como a nós mesmos. E a outra comparação é quando nós comparamos de baixo para cima. Quando nós olhamos para cima e vemos pessoas melhor do que nós. Quantos de vocês, eu encontro pessoas que estão muito melhor do que eu, talvez financeiramente, até numa questão pastoral, talvez muito, mais expressiva do que a minha. Só que isso é ruim, porque isso nos entristece, nos desmotiva, não dá vontade de fazer as coisas. E tem pessoas que se apegam a essa comparação: eu não consigo fazer nada, choro dia e noite, dão desculpas dia e noite. Deus não quer isso. Deus espera que nós possamos ter um coração sincero, não olhar por lado, para frente, para trás, mas olhar para cima, que é a nossa referência. Precisamos ter sim exemplos, precisamos sim ter referências, mas elas não podem mudar quem eu sou. Ela não pode mudar a minha identidade, ela não pode mudar a minha essência. Para que as pessoas possam então falar o meu respeito e talvez sobre o meu legado de uma forma verdadeira. Paulo é um exemplo disso. Paulo era um cara culto, um cara que estudou muito, que perseguiu os cristãos, e em um momento ele tem um encontro com Jesus. E olha o que ele fala em 1 Timóteo. Vou esperar um pouquinho, 1 Timóteo, lá ele vai projetar para a gente. Esse é Lucas, 1 Timóteo para nós. Valeu, é isso aí. Essa afirmação é fiel
e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cara, Paulo estava fundando muitas igrejas, mano. Paulo estava fazendo coisas extraordinárias. Mesmo preso, ele continuava cuidando de pessoas. Ele está falando dele. Esse cara que fez tantas coisas. Ele diz, cara, eu sou o pior dos pecadores. Sabe o que ele está fazendo? Simplesmente sendo totalmente sincero diante de Deus. O que Deus espera de cada um de nós hoje é que simplesmente possamos ser sinceros, ter um coração aberto e um coração sincero, abrir as nossas limitações a Ele, os nossos segredos que Ele já sabe, mas simplesmente confessar. Eu quero nesse momento poder orar com você. Nós vamos terminar um pouquinho diferente hoje, mas eu queria que você pudesse fechar os seus olhos onde você está. Senhor Deus, eu te agradeço muito por cada pessoa que está aqui, e que o Senhor possa continuar derramando cuidado sobre cada uma delas, mas que essa palavra hoje possa também estar gravada no seu coração, que possamos ser sinceros diante de Ti, ter um coração aberto, sem comparação, pois o Senhor não se preocupa com o que nós mostramos para os outros, mas o Senhor se preocupa com quem nós somos de verdade, com os nossos segredos que estão guardados e temos vergonha de compartilhar. Que possamos diante de Ti ter um coração transformado, ter verdades postas para fora, para que possamos, Pai, em um momento oportuno, deixar um legado para as pessoas, em nome de Jesus, amém. Amém.